Luciana Krebs Genro tem 43 anos, é graduada em Direito pela Unicinos. Filha do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, do PT, Luciana iniciou sua militância aos 14 anos, filiando-se ao mesmo partido do pai. Em 1994, aos 23 anos, Luciana Genro elegeu-se deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. 4 anos depois, foi reeleita para mais um mandato. Em 2002, obteve uma vaga de deputada federal pelo PT do Rio Grande do Sul e mudou-se para Brasília. No início do governo Lula, Luciana Genro votou contra a reforma da Previdência e acabou expulsa do PT, junto com a ex-senadora Heloísa Helena e outros petistas considerados rebeldes. Em 2004, Luciana Genro ajudou a fundar o PSOL. 2 anos depois, elegeu-se novamente deputada federal, agora pelo novo partido. Em 2010, Luciana Genro tentou um terceiro mandato na Câmara dos Deputados, mas não obteve sucesso. Luciana Genro foi escolhida pelo PSOL para ser a candidata a presidente da República neste ano de 2014. Olá, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Entrevistada desta edição do Poder e Política é Luciana Genro, que acaba de ser indicada como candidata do PSOL a presidente da República. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Um prazer estar aqui. O PSOL elegeu 3 deputados federais em 2010, é o que tem hoje de bancada na Câmara. Qual é a perspectiva realista de eleição de deputados federais agora em 2014? Eu vejo, Fernando, que a gente tem o grande desafio de, no mínimo, dobrar a nossa bancada e buscar, e além disso, triplicar a bancada. E eu vejo que tem um espaço muito real para o PSOL na política nacional, né? Os 3 candidatos do sistema representam, embora com as suas diferenças, porque o PSDB representa um retrocesso, né, um reacionarismo político, e o PT representa um continuismo, o PSB fica ali no meio, né, um pouco continuista, um pouco reacionário, eles têm em comum a ideia de fazer um ajuste contra o povo a partir de 2015. A diferença é o grau desse ajuste. E o PSOL vai vir, então, para ser o novo e para apresentar uma proposta realmente distinta dessa de submissão do país aos interesses dos mercados. Mas a meta de bancada para a Câmara, então, seria? No mínimo dobrar e buscar triplicar. Ou seja, no mínimo meia dúzia e chegar eventualmente a 9 deputados federais. Acho que é bem viável. Os 3 deputados federais agora são muito conhecidos, até porque são 3 e são muito atuantes. É Ivan Valente de São Paulo, Jean Willis e Chico Alencar. Esses 2 últimos do Rio, certo? A expectativa é que venham deputados federais eleitos pelo PSOL de quais estados? Com certeza teríamos deputado eleito no Pará, teremos deputado aqui no Distrito Federal, há uma possibilidade real também, porque temos o Toninho com uma boa projeção como candidato a governador. Enfim, eu prefiro não nominar os estados porque eu vou me esquecer de algum e eles vão ficar chateados comigo. Mas com certeza a gente vai ter um espaço político muito significativo. O PSOL tem um senador da República atualmente, que é o senador Randolfo Rodrigues, pelo estado do Amapá. Ele não vence o mandato agora. Há algum candidato a senador que pode aparecer aí com chances competitivo pelo PSOL neste ano? Quem sabe o Aldemário aqui no Distrito Federal, ele, já que tem uma polarização aí bem grande, né, entre os candidatos do sistema, mas é difícil. O senador, a gente sabe que o poder econômico pesa muito, né, assim como nas eleições majoritárias como um todo. E o PSOL tem uma definição muito clara de cumprimento do seu estatuto nas eleições, de não receber dinheiro de empreiteiras, nem de bancos, nem de empresas multinacionais. E não temos e nem queremos ter esse dinheiro, que aliás é o que abastece as contas dos grandes partidos, né? Do PT, do PSB, do PMDB, do PSDB. As mesmas empreiteiras que lucraram aí nas obras superfaturadas abastecem as contas dos grandes partidos. Nós não temos esse dinheiro
Por isso a nossa luta é bem mais difícil. Também o tempo de televisão é muito injusto, né? Esse sistema político ele está organizado para manter aqueles que estão no poder, né? E não para possibilitar uma verdadeira democracia. Então, as dificuldades a gente sabe que são grandes. Mas nós temos uma coisa que ninguém tem, Fernando, que é uma militância que vai para a rua por ideal, né, e que acredita nessa proposta que a gente vai apresentar. Então, isso também nos dá chances, muitas vezes, inesperadas diante das probabilidades que são apontadas pelas pesquisas. Quando o PSOL surgiu, no início dos anos 2000, logo depois, enfim, do rompimento com o PT, de um grupo, havia uma expectativa que o PSOL ocupasse um espaço da esquerda que foi ocupado no passado pelo próprio PT. Passaram-se aí 10 anos, o PSOL ainda é um partido muito modesto. Quando o PT foi fundado, em 80, depois de 10 anos, 89 e 90, o PT já estava com uma robustez maior do que a do PSOL hoje com 10 anos de idade, grosso modo. Por que isso aconteceu? Bem, esses 10 anos que tu te refere do PT no poder coincidem justamente com os 10 anos da formação do PSOL, né? E o PSOL se formou num momento onde havia uma força do PT muito grande. Diferente da época em que o PT se formou, em que havia um ascenso do movimento operário, havia uma luta contra a ditadura militar que ganhava, né, uma força muito grande, o PSOL vem num momento muito mais difícil, né? Um momento de refluxo, depois daquela década do Fernando Henrique, né, onde as lutas sociais tiveram um refluxo muito grande, e ao mesmo tempo onde o PT estava na crista da onda. Nós tivemos uma ousadia muito grande de romper naquele momento, de desafiar o PT, e eu até posso dizer que me orgulho de ter sido expulsa do PT pelo Zé Disseu, né, que hoje está preso. E com certeza esses dirigentes políticos que saíram do PT naquele momento junto conosco, eu, Heloísa Helena, o Babá e o João Fontes, que era deputado também, abrimos mão de estar no partido do poder, né, onde é muito mais fácil fazer política, né, onde é muito mais fácil obter recursos para ganhar apoios, né. Uhum. Então eu acredito que o PSOL agora, a partir desse ano de 2013, entra numa nova fase. Por quê? Junho de 2013 foi um marco na conjuntura política do país, né? Eclodiu um movimento de massas que teve o seu epicentro na juventude, mas que depois se desdobrou também em protestos, em greves de categorias organizadas, como os metroviários de São Paulo, outras não organizadas que se organizaram, como os garis do Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós entramos numa nova fase, onde o movimento de massas se desprendeu do PT também, né? E se desprendeu dessas velhas direções que continham muito as lutas. E nós queremos, então, ajudar a organizar essa indignação que está latente nas pessoas e no povo de um modo geral. Sua campanha a presidente da República será financiada como? Principalmente com recursos do fundo partidário e com doações. Nós pretendemos fazer uma plataforma de doações na internet, de doações de pessoas físicas, né? E tentar fazer um movimento, né, onde as pessoas se sintam parte da construção de uma candidatura que não está capturada pelo poder econômico. Qual é o orçamento previsto para a sua candidatura? Nem temos esse número ainda, né? Não temos porque não sabemos o quanto essa plataforma de internet pode captar. Por enquanto o que a gente tem é o fundo partidário e isso é bastante reduzido. A crítica feita agora a respeito do sistema de divisão de tempo de TV se refere à forma como é dividido o tempo na hora das campanhas. Como deveria ser essa divisão, visto que, embora existam partidos ideológicos que, de fato, sem fazer juízo de valor a respeito da ideologia, estão ali para defender ideias, há muitos partidos pequenos que se assemelham em tamanho ao PSOL, mas que não estão interessados em vender ideias, mas vendem apenas o tempo de TV. Uhum. Como resolver esse problema? Eu acho que, em primeiro lugar, acabando com as coligações proporcionais, né, que viabilizam essa negociação, né, esse balcão de negócios.
E também eu acho que fazendo com que o sistema político como um todo seja modificado, né? Por exemplo, se nós tivermos campanhas eleitorais que não sejam regidas pela lógica do marketing político, né? Onde marqueteiros pagos a peso de ouro transformam os candidatos em produtos que vão para a televisão vender uma proposta que os marqueteiros identificaram como a mais popular, mas tivermos uma campanha eleitoral mais baseada nos debates, né? na espontaneidade dos candidatos de falar das suas propostas, com certeza nós diminuiríamos muito esse leque de partidos fisiológicos que estão só fazendo negócio. Teria que proibir a participação de marketing? Como que se faria isso na prática? Eu acho que na prática se faz isso estabelecendo um limite para os gastos de campanha, um limite baixo, né? Porque também nós defendemos o financiamento público, queremos acabar com o financiamento privado das campanhas, mas também não adianta ter um financiamento público com uma desigualdade muito grande de pessoas nos valores. Físicas? Também não poderia? Pessoas físicas a gente acha que é bom, é importante, é aceitável, até porque é uma forma das pessoas se sentirem parte da campanha. Na sua campanha, a senhora pretende captar doações também de pessoas jurídicas, visto que isso é hoje legal? Olha, a gente não tem relação com empresas. Mas se uma empresa fizer uma doação? Se uma empresa quiser fazer uma doação, nós vamos avaliar no nosso diretório e na nossa coordenação de campanha, desde que ela não se enquadre nas proibições do nosso, do nosso estatuto, que é empreiteiras, bancos e multinacionais. Entendi. O pessoal em São Paulo planejava lançar, como candidato a governador de São Paulo, o professor Vladimir Safatli, que acabou desistindo do projeto e fez duras críticas à direção do partido. O que aconteceu em São Paulo? Olha, para mim o mais importante é que o Safatli, apesar dos percalços nesse processo, ele continua sendo do PSOL e continua disposto a colaborar na nossa campanha, né? Ele é uma figura que tem uma projeção muito importante, né, na intelectualidade, dentro da universidade, como professor e como alguém que buscou também vocalizar nas suas intervenções públicas as vozes de junho, né? E ele poderia ter sido um ótimo candidato. Infelizmente, houve uma dificuldade nas negociações, né? E nesse momento eu acredito que o importante é nós olharmos para frente. E olhando para frente, nós temos o Safatli ao nosso lado e temos o Maringoni como candidato, que é um ótimo candidato também, uma pessoa extremamente respeitada e que tem uma história também de lutas. E, inclusive, conseguimos constituir a aliança com o PSTU no estado de São Paulo. Quem olha de fora, um partido ideológico de esquerda como é o PSOL, sempre fica com a impressão que ele é mais fragmentado do que seria aconselhável ser. Essa impressão é correta? Não, eu acho que não é correta. E eu acho que essa impressão se desfaz no momento em que nós tivemos uma convenção que escolheu o meu nome por unanimidade como candidata à presidência e, mais do que isso, votou diretrizes programáticas também por unanimidade. Inclusive, eu fui parte da construção como coordenadora desse processo de discussão do programa, redigi boa parte das diretrizes programáticas que foram aprovadas por unanimidade. Então, a esquerda, ela tem uma tradição de debates políticos, né? Agrupamentos políticos que têm histórias próprias, né? E que, portanto, as pessoas se identificam mais, mas nós conseguimos superar todas essas diferenças e ter uma candidatura escolhida por unanimidade e diretrizes programáticas também votadas por unanimidade. A senhora foi escolhida pelo PSOL para ser candidata a presidente nesse domingo 22 de junho e antes, até outro dia, o pré-candidato que poderia vir a ser escolhido era Randolph Rodrigues, o senador do PSOL do Amapá. O que aconteceu, em linhas gerais, para quem não estava acompanhando entender o caso? Aconteceu que o Randolph avaliou, e essa foi uma decisão individual dele, que ele deveria estar mais envolvido com os assuntos do Amapá. No Amapá há uma polarização muito grande das forças progressistas contra as forças oligárquicas representadas pelo Sarney.
E ele identificou que nesse processo de afastamento dele do Amapá e vinda para a candidatura nacional, houve um crescimento, né, das forças oligárquicas, uma recuperação, e que ele precisava estar lá, até porque nós temos a prefeitura lá de Macapá, com o Clécio, e é uma experiência muito importante para o PSOL, porque é a única capital que o PSOL governa, não poderíamos estar descuidando desse trabalho lá e dessa luta política contra o Sarney. Foi bom que a senhora mencionou o Clécio, porque ele recebeu, inclusive, no processo de eleição dele, apoio do Democratas, que é o antigo PFL, antiga Arena, enfim, um partido tido como de centro-direita ou de direita, e um setor do PSOL criticou muito à época esse tipo de apoio recebido pelo Clécio. Isso já está pacificado no PSOL? Ele não recebeu receber apoio? Ele não recebeu apoio do DEM, ele recebeu apoio de algumas lideranças. Do DEM. De lideranças. E isso foi criticado, e eu mesma critiquei, né? Eu acho que, aliás, eu não critiquei o fato do DEM ter apoiado. O que eu critico é que como a gente recebe este apoio, o que a gente diz num momento desses, né? Porque eu acho que nós não podemos apontar inimigos de classe como aliados, né? Eu até disse isso para ti já uma vez numa outra entrevista. Agora, como resolver isso? Eu acho que isso tá pacificado no PSOL, no sentido de que nós temos uma política de alianças que foi votada e que é a frente de esquerda, e essa é a política nacional do PSOL. Resuma como é essa política de alianças para esta eleição. É a frente de esquerda, nós buscamos aliança com o PSTU e com o PCB. Infelizmente, no plano nacional não conseguimos constituir essa aliança, o PSTU decidiu lançar candidatura própria, o PCB também, acho que isso é uma perda para a esquerda socialista de um modo geral, mas conseguimos fazer alianças em alguns estados importantes, como é o caso de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aqui em Brasília. Então, vamos estar unidos também, né, nessas disputas estaduais e mesmo na disputa nacional com candidaturas separadas, vamos estar unidos na denúncia desses 3 candidatos do sistema que representam um projeto político de reacionarismo ou de continuismo. No caso da disputa pela presidência da República, eu estou entendendo que o PSOL, o PCB e o PSTU terão candidatos próprios. No caso do PSOL, a chapa já está completa e definida? Sim, está completa e definida. Nós escolhemos o vice nessa convenção, que é o companheiro Jorge Paz, que é uma pessoa que tem uma trajetória militante muito bonita, né? Quem é Jorge Paz? Ele é um dirigente político da APUESP, membro da executiva nacional da APUESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. É professor concursado já há muitas décadas e tem uma história de luta contra a ditadura militar, foi perseguido, militou na clandestinidade, foi a equipe política muito próxima do deputado Ivan Valente em São Paulo, né, construindo com ele o agrupamento que eles fazem parte dentro do PSOL. Então, eu acho que ele valoriza a nossa chapa no sentido de que nós queremos apresentar o novo, mas que este novo não vem do nada, né? Ele resgata uma história da tradição da esquerda socialista, da esquerda comunista no Brasil, e o Jorge simboliza isso. A lei eleitoral no Brasil determina que quando há uma eleição para cargo executivo e algum meio de comunicação eletrônico, que é concessão pública, rádio ou televisão, quando fazem um debate, convidem a todos os candidatos que tenham representantes eleitos no Congresso Nacional, na Câmara. No seu caso, há representantes eleitos, a senhora tem direito de ser convidada. Algumas emissoras pretendem fazer debates e convidar não todos os candidatos, mas apenas alguns, e tentar negociar com alguns que têm menos pontuação, que não participem em troca de entrevistas. Qual é a posição sua e do pessoal a respeito disso? Não vamos abrir mão do nosso direito de estar nos debates, queremos estar nos debates justamente para fazer esse confronto direto com a Dilma, com o Aécio, com o Eduardo Campos, botar o dedo na ferida, dizer as coisas que eles não vão dizer, as verdades que eles não vão dizer e dizer aquilo que as pessoas querem dizer para eles e não têm a oportunidade de dizer. Dá um exemplo do que a senhora diria. Eu diria, por exemplo, que eles 3 se confrontam, né, com candidaturas diferentes, mas têm em comum a decisão política de manter este sistema político e este sistema econômico, né?
né? Eles têm a convicção de que será necessário, a partir de 2015, fazer um ajuste que significa cortes nas áreas sociais, que significa alta da taxa de juros, que significa aumento de tarifas públicas, que significa, inclusive, repressão aos movimentos sociais, criminalização dos movimentos, como essa lei que está tramitando no Congresso Nacional, chamada Lei Antiterrorismo. Então, eles estão unidos na defesa do sistema, né? E desta democracia racionada que nós temos no Brasil. E nós queremos, então, apresentar a nossa proposta, que é o novo, uma democracia real e um modelo econômico que faça com que os bancos paguem mais impostos, com que os milionários paguem mais impostos, que desonere a classe média, a classe trabalhadora e que volte a sua economia para os interesses do conjunto do país e não para os interesses do capital financeiro, como tem sido hoje. Eu já vou entrar na parte econômica e de propostas. Deixa eu fazer mais uma pergunta ainda da área política. O senador Randolfo Rodrigues fez algumas críticas a respeito de como o seu partido, o PSOL, encaminhou as críticas a respeito da Copa do Mundo. E disse que o partido precisaria reavaliar a sua atuação a respeito disso. A senhora concorda com as críticas apresentadas por ele nesse aspecto? Eu acho que o Randolph se expressou mal nessa crítica, porque Por quê? Porque a crítica que o partido faz à Copa não é a Copa enquanto um espetáculo de futebol e o povo brasileiro ama futebol. O que nós criticamos, e o Randolph também critica, é a utilização da Copa como um grande negócio, né? A utilização do amor do brasileiro ao futebol para que as empreiteiras fizessem grandes negócios no país, numa construção de estádios que foram obras superfaturadas, em obras de mobilidade urbana que não aconteceram ou que se aconteceram foram também superfaturadas, em uma lógica, né, de exclusão social que as obras da Copa geraram, e o movimento dos trabalhadores sem teto em São Paulo, o MTST, tem denunciado isso, né, a alta dos aluguéis que as pessoas que vivem no entorno das regiões que tiveram obras da Copa foram expulsas dessas regiões, a especulação imobiliária, uma cidade, né, voltada para o negócio e não para o bem-estar das pessoas. Então é nesse aspecto a nossa crítica à Copa, e a nossa grande bandeira nesse processo foi: na Copa vai ter luta, né? E teve muita luta, né? Teve muita mobilização, e os trabalhadores aproveitaram esse momento da Copa para pautar suas reivindicações. Agora, uma vez a Copa tendo começado, não se vêem, de fato, manifestações de massa. Não há protestos generalizados e, quando ocorrem, são realmente bem limitados. Por que isso acontece? Porque não é mais o momento do protesto, né? Durante os jogos, as pessoas querem assistir o futebol, isso é natural, né? O pessoal não vai tentar comandar um protesto de massa nesse período mais? Se houver uma necessidade, ocorrer algum processo político real, né? O MTST, por exemplo, pautou a possibilidade de fazer um protesto no dia da abertura da Copa, se as suas reivindicações não fossem atendidas, né? E eles tiveram uma grande vitória, justamente porque ousaram desafiar essa proibição de ter mobilizações durante os Jogos da Copa. Mas agora o povo está envolvido com o futebol, né? Então eu acho que nós tivemos um momento importante, poderemos vir a ter outros momentos. Eu acho que a pauta, por exemplo, dos metroviários em São Paulo não está resolvida, né? As 42 demissões que o Alckmin fez de dirigentes e de trabalhadores do metrô foi criminosa. Então é possível que hajam processos reais de categorias e de grupos sociais que queiram voltar a se colocar. Mas não adianta a gente ficar inventando protesto no momento em que o povo está voltado para assistir os jogos. Ou seja, não é o momento de o partido fazer um chamamento para fazer manifestações genéricas contra o sistema nesse momento, é isso? Contra a Copa nesse momento não é o momento de se fazer manifestações genéricas, mas o partido estará presente, apoiará qualquer movimento que surja de categorias organizadas, de lutas concretas que sejam necessárias de serem pautadas nesse momento da Copa, né? Não significa que está proibida a manifestação, muito pelo contrário. O que nós não vamos fazer é inventar processos que não sejam reais, que não venham de fato de uma necessidade objetiva de um setor, como o sem teto, como os metroviários, enfim. A propósito disso tudo, as jornadas de junho de 2013 ensejavam ali uma possibilidade grande
de grupos políticos de oposição ou que se opunham, pelo menos, né, em certa medida, aos poderes constituídos, que avançassem esses grupos, que tivessem mais presença orgânica e, eventualmente, crescessem agora no processo eleitoral. As pesquisas de opinião, de intenção de voto, não indicam, entretanto, que partidos claramente de oposição como o seu tenham se beneficiado disso, porque as pesquisas não mostram. Por que isso aconteceu? Bom, as pesquisas não mostram também porque a grande mídia não mostra, né, Fernando? Se nós formos ver a cobertura da grande mídia, tanto a televisiva como a jornalística dos jornais de papel, nós vamos ver que a cobertura é focada centralmente nos 3 candidatos do sistema. É Dilma, Aécio e Eduardo Campos. Quando era o Randolfo candidato, pouquíssimo ele apareceu, né? O Zé Maria jamais aparece. Mauro Iazzi, muito menos. Então, com o início do programa eleitoral, embora essa diferença de tempo também nos prejudique muito, pelo menos as pessoas vão ficar sabendo que existe uma proposta alternativa e que o pessoal está se propondo a vocalizar essas demandas de junho que não foram resolvidas. Eu entendo isso que a senhora está dizendo. De fato, a visibilidade da cobertura de candidaturas de menor expressão nas pesquisas é bem pequena, a visibilidade. Mas é que é um processo que se alimenta, né? Mas, por outro lado, não é só por causa da mídia também, porque houve casos no passado em que candidaturas muito pequenas não tinham cobertura e foram aos poucos crescendo. Não é o que acontece agora. E elas cresceram antes do processo de propaganda na TV. É só por causa da mídia? Não tem também alguma desconexão entre as propostas do seu partido e de algum outro, para que ele já estivesse numa posição mais robusta aí nas pesquisas? Eu acho que tem uma desconexão dos grandes partidos com os anseios do povo. Essa desconexão é enorme, por isso o número de indecisos é muito grande, né? E a Dilma cai, a aprovação do governo cai e os outros 2 candidatos não crescem. Então, há um espaço político aí a ser ocupado. Se me derem 30 segundos todos os dias no Jornal Nacional, eu tenho certeza que o pessoal consegue ocupar esse espaço. Propostas agora. Se a senhora for eleita, como o pessoal vai tratar o tema da interrupção de gravidez, que para as principais candidaturas já é algo resolvido? Não querem tocar no assunto no que diz respeito a alterar alguma regra. Eu acho que a gente vive uma hipocrisia nessa questão do aborto, Fernando, porque o aborto é uma realidade, né? Eu fui mãe com 17 anos e sei como é difícil ser mãe, e eu tive o apoio do meu companheiro na época, do pai do meu filho, tive o apoio da minha família. Tem mulheres e meninas, muitas vezes, que não têm esse apoio, que não têm esse respaldo que eu tive. E mesmo assim, não é fácil ser mãe. Ser mãe é um projeto que deve ser escolhido pela mulher e não imposto, tá? Então, o que nós precisamos? Acabar com a hipocrisia, porque o aborto ocorre, só que as mulheres que têm condições de pagar, elas fazem o aborto com toda a segurança. As que não têm condições de pagar recorrem a aborteiras de fundo de quintal, agulhas de tricô, medicamentos. Depois elas sofrem mutilações nesse processo, vão para o SUS e muitas vezes são discriminadas no SUS por causa de pelo preconceito que existe contra a mulher que provocou um aborto. Uhum. Então eu vejo que a gente precisa descriminalizar. Para quê? Para acabar com essa hipocrisia e possibilitar uma discussão franca sobre o tema da maternidade, da contracepção. O Uruguai legalizou o aborto e desde então nenhuma mulher morreu por causa de aborto e diminuíram os números de abortos. Por quê? Uhum. Porque se pôde discutir abertamente o problema e se dar uma orientação para essa mulher que engravida involuntariamente. E obviamente que isso tem que vir acompanhado com uma política de prevenção para que a gravidez indesejada não aconteça. Os 3 candidatos a presidente que lideram aí as pesquisas, Dilma Rousseff do PT, Aécio Neves do PSDB, Eduardo Campos do PSB, são contra modificações na atual lei do aborto. A senhora acha que eles defendem essa posição conservadora porque convictamente acreditam nisso? Ou há um componente eleitoral forte também?
cada um deve ter a sua própria impressão sobre o tema, né? Eu não sei realmente qual é a opinião pessoal de cada um dos três, mas com certeza eles evitam o tema porque há um amplo setor aí, né, que é contrário e é um tema polêmico, né? Até porque se confunde muitas vezes a defesa da descriminalização do aborto com a ideia de que o aborto é uma coisa boa, de que o aborto deve ser usado como método contraceptivo. Isso aí é obviamente um absurdo. Então não é um debate fácil e é preciso se ter tempo para dialogar com as pessoas sobre o assunto. Então quando aparece simplesmente a favor do aborto, é horrível, ninguém é a favor do aborto. Nós queremos nós somos a favor das mulheres. Por que a senhora acha que o Brasil dá a impressão, pelo menos em época eleitoral, de que esse debate ainda não amadureceu com essa narrativa que a senhora propõe? O Brasil é conservador? Eu acho que o Brasil tem um setor, uma população ainda com um setor muito conservador, né? Setores da igreja colaboram muito nesse conservadorismo, mas eu vejo que isso está mudando, né? Eu vejo que há uma juventude que está respirando novos ares e vendo que é preciso encarar determinados temas sem preconceito, né? Porque ter dúvidas sobre a justeza de se descriminalizar o aborto ou as drogas, a maconha, por exemplo, é legítimo, porque são temas que mexem muito com as pessoas, né? Com as suas emoções, mas a gente precisa encará-los sem preconceito. Eu vejo que nós estamos avançando um pouco nesse terreno. Na mesma área do preconceito, do conservadorismo, a legalização de drogas, ou pelo menos das drogas leves, a legalização do consumo, a posição do PSOL é a respeito disso, é a favor de, por exemplo, legalizar o consumo de maconha? Sim, o pessoal tem uma posição muito categórica de denúncia desta guerra às drogas. Aliás, essa não é uma posição do PSOL. A London School of Economics acabou de divulgar um estudo que confirmou outros estudos que já haviam também sido divulgados, que a guerra às drogas fracassou, no sentido de que ela não conseguiu reduzir o consumo e que ela só gerou violência e corrupção. E, portanto, o PSOL é a favor da descriminalização do consumo de maconha? Portanto, e de outras drogas também não? Nós achamos que o primeiro passo, né, no sentido de se acabar com essa guerra às drogas, que na verdade se transformou numa guerra aos pobres, é a descriminalização da maconha, porque a maconha é uma droga que causa tão mal quanto o álcool e o cigarro e deve ser tratada no mesmo patamar. E o projeto do deputado João Willis, ele é muito coerente nesse aspecto, porque ele não propõe a liberação geral, ele não propõe uma apologia ao uso da maconha, ele propõe a regulamentação para que aqueles que querem fazer um uso recreativo possam fazê-lo e para que se discuta abertamente as consequências desse uso, para que ele não se transforme numa dependência e para que o próprio usuário da maconha não seja obrigado a entrar em contato com o traficante, que vai certamente lhe oferecer outras drogas muito mais pesadas e mais lucrativas para o tráfico, como é o próprio crack, né? Então, separar a maconha do conjunto das drogas é um primeiro passo para que a gente possa enfrentar esse problema da criminalização. A morte da Cláudia, do Amarildo, do DG, foram resultados dessa criminalização da pobreza que a guerra às drogas propicia. A experiência do Uruguai é uma experiência positiva, na sua opinião? Com certeza. Eu acho que hoje, dos presidentes aqui da América Latina, o Mujica nos dá um grande exemplo nesse aspecto, né? O exemplo da descriminalização da maconha é muito positivo porque possibilita que se tenha uma experiência concreta, né? E se possa demonstrar como a descriminalização vai ser favorável, né, à saúde, vai ser favorável ao fim da violência e vai ser favorável ao fim da corrupção e ao fim do narcotráfico, que embora só a descriminalização da maconha não seja suficiente para se acabar com o narcotráfico, mas é um golpe pesado no narcotráfico e nesse sentido é a favor do conjunto da sociedade. Economia. O Brasil já tem há mais de uma década um sistema de metas de inflação, na qual o governo define uma taxa e tenta supostamente perseguir essa taxa ao longo do período de um ano. Atualmente a taxa é de 4,5%. O pessoal considera positivo esse sistema de metas de inflação a serem perseguidas? E 4,5% ao ano é uma meta que a economia brasileira pode alcançar
no ano de 2015? Para nós, o debate não deve ser feito sob esse ângulo, Fernando. Nós achamos que é preciso discutir as bases, né, da lógica econômica do país. E nesse aspecto, o primeiro tema que nós queremos pautar é o tema da dívida pública, né, porque hoje mais de 40% do orçamento do país é destinado para pagar juros e amortização da dívida, né, são mais de 90 bilhões de superávit primário que o Brasil fez, contando da União e dos estados, que também estão estrangulados pelos acordos da dívida. E a dívida pública deveria ser tratada como? Porque hoje ela é basicamente uma dívida interna. Exatamente. É uma dívida interna onde os bancos são os maiores credores. Então, a resolução, inclusive, que nós tiramos na nossa convenção é de que nós iremos fazer auditoria da dívida, exemplo do que ocorreu no Equador, e o Equador conseguiu anular 75% da sua dívida em base a essa auditoria. Temos, inclusive, a Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, que participou da auditoria do Equador. E nesse processo da auditoria, a suspensão do pagamento, preservando os interesses dos pequenos poupadores, preservando os interesses dos trabalhadores que têm seu dinheiro nos fundos de pensão e buscando uma renegociação a partir dessa auditoria. Deixa eu entender, para ficar bem claro para quem nos assiste. Caderneta de poupança. Quem teria dinheiro em caderneta de poupança nesse período de auditoria, como a senhora diz, da dívida interna, teriam preservados os seus recursos depositados e os seus rendimentos que ainda existem pelas regras atuais? Caderneta de poupança é intocável. Nós estamos falando... Qualquer valor da caderneta? Nós estamos falando dos títulos da dívida pública, que são... Então, primeiro, só para excluir, então, caderneta de poupança, qualquer valor depositado, fora. Daí, título de dívida pública são essas aplicações que pessoas fazem, também, ou empresas nos bancos, com também CDBs, títulos do Tesouro ou títulos, inclusive, emitidos pelos próprios bancos. São esses daí que seriam auditados, é isso? Isso. A CPI da dívida pública, que foi, inclusive, encabeçada pelo Ivan Valente na Câmara Federal, ela identificou justamente esse perfil dos credores. Não se consegue identificar tudo porque o próprio Banco Central não fornece essas informações. Mas nós queremos preservar os trabalhadores, os fundos de pensão das aposentadorias e queremos acabar com a especulação, porque o que ocorre hoje é que nós temos uma situação que os especuladores pegam dinheiro emprestado, por exemplo, nos Estados Unidos, a juros baixíssimos, e vêm aplicar nos títulos da dívida pública brasileira, ganhando um monte nessa transação. Esse tipo de negócio não interessa ao país. Para quem nos assiste, essa medida requereria que se interrompesse em algum momento o pagamento que é feito de juros sobre essas aplicações? Ou isso só seria feito ao final da auditoria? Número 2, quando a senhora fala em proteger os pequenos aplicadores e os fundos de pensão, no caso dos pequenos aplicadores, qual seria a faixa de corte para saber quem é pequeno e quem não é? Nós não chegamos nesse grau de detalhamento, né, na nossa proposta. Mais ou menos, assim. Mas a Auditoria Cidadã da Dívida tem estudos que demonstram que mais de 50% dos títulos da dívida estão na mão dos bancos, né, que são eles os donos. Então, estes seriam o nosso grande alvo. Aliás, o grande alvo do PSOL no governo do Brasil seria atacar os interesses dos bancos. Não é casual que num ano de crise econômica, como foi o ano passado, eles lucraram mais de 70 bilhões de reais. Né? Então, nós queremos, além do problema da dívida pública, pautar também o problema da tributação, né? Que é um outro aspecto da nossa proposta econômica. Hoje, o sistema tributário brasileiro é extremamente injusto. Ele concentra a tributação no consumo e no salário. E é extremamente fraco na tributação das grandes fortunas e das grandes propriedades. Eu, inclusive, fui autora do projeto que regulamenta, na verdade, a criação do imposto sobre as grandes fortunas, que está na Constituição e até hoje não foi implementado. Né? Então, nós queremos que os bancos paguem mais impostos, que as grandes empresas paguem mais impostos, que os especuladores sejam banidos do país. Então, é uma lógica, né, de modificação do sistema econômico do país, que significa buscar se libertar da escravidão dos mercados. Né? Evidente que isso não é fácil, né? E que
esse processo vai demandar um enfrentamento político e é por isso também que nós precisamos ter o apoio popular. E essa é a grande necessidade, a mobilização do povo para que os interesses de 1% da população, mas que são interesses extremamente poderosos, possam ser atacados para que se beneficie os interesses de 99% da população que até hoje não tem sido contemplada pelo dinheiro público. Tamanho do Estado. O Brasil teve um processo ao longo das últimas décadas de privatização de determinadas empresas. O PSOL defende a reestatização de alguma empresa, de algum setor que foi entregue à iniciativa privada? Eu acho que isso é um processo que vai demandar nós chegarmos no governo para avaliar a real situação. Por quê? Eu tenho a impressão de que grandes grupos econômicos que controlam áreas estratégicas iriam boicotar um governo do PSOL, iriam fazer de tudo para nos derrotar. E nós não poderíamos permitir que esses grupos econômicos tentassem nos derrotar, utilizando-se desses recursos naturais ou dessas áreas estratégicas, como é a energia, por exemplo, como é o petróleo, como é o saneamento e como é a siderurgia. Então, à medida da necessidade, haverá, sim, expropriações no sentido de garantir que o interesse público prevaleça. Tem algum exemplo que seria mais evidente assim? As empresas de energia elétrica que foram privatizadas, né? Eu não sei como se comportariam essas empresas num governo do PSOL. Se for necessário, elas terão que ser reestatizadas, né? Tem áreas estratégicas, né? A própria Petrobras, com o leilão do Campo de Libra, entregou um tesouro para a iniciativa privada. E, aliás, foi obra do PT, né? A obra do governo do PT, essa privatização parcial do pré-sal. Então, nós vamos questionar essas empresas que estiverem atuando contra os interesses nacionais. Do ponto de vista da análise clássica do espectro político, o governo do Partido dos Trabalhadores, hoje que comanda o país, faz um governo de centro-esquerda, de esquerda. Qual é a sua avaliação? Eu acho que o governo do PT é um governo social-liberal, no sentido de que ele carrega, né, traços do projeto neoliberal, quando faz privatizações, quando faz cortes nos gastos públicos, quando mantém a submissão do país ao mercado financeiro, essa financiarização da economia, e junto a isso faz alguns programas sociais. Então, o que aconteceu nesse período? Como houve um período de crescimento econômico, que esteve também relacionado com a situação mundial, né, durante o governo Lula principalmente, o PT conseguiu fazer alguma distribuição de renda, mas fez essa distribuição de renda sem atacar os interesses dos bancos, do agribusiness, das grandes empresas, né? Tentou dar um pouquinho a partir do... Nesse sentido, é um governo de centro-direita, então? Eu não gosto muito de rótulos, né? Eu acho que é um governo que usou, fez alguma distribuição de renda em base ao crescimento econômico, mas que não atacou os interesses dos privilegiados. E nesse sentido, nesse momento em que começa uma crise econômica, né, que se desenrola uma crise econômica, esses interesses dos trabalhadores que foram muito parcialmente atendidos durante esse período, com programas como Bolsa Família, como ProUni, vão sofrer ataques, vão sofrer cortes. Então, é a lógica do bolo que cresceu, deu para distribuir um pouquinho, agora o bolo está diminuindo, vamos tirar de quem recebeu esse pouquinho que foi distribuído. Mas não é isso que o governo fala, não é? Ele fala que não vai fazer isso, né? Fala que não vai, mas os economistas do governo, e o André Singer, inclusive, escreveu um artigo na Folha de São Paulo, onde ele próprio reconhece que os 3 principais candidatos têm essa definição de que é necessário um ajuste em 2015. O que é ajuste? É justamente alta de tarifas públicas, alta de juros, cortes nos gastos públicos, né? Então, isso é um consenso entre os economistas do establishment, que vai ter ataques. E quem é que vai pagar essa conta? Para nós do PSOL, quem tem que pagar a conta é o 1%. Dos milionários, os bancos, os especuladores.
Quais seriam hoje no mundo governos que, se não exemplos definitivos, seriam exemplos de bons governos para o PSOL? Nós não temos um modelo. Sim, mas eu alguns acho que devem ser observados porque têm boas experiências que o PSOL deveria observar. Eu acho que a grande novidade do PSOL é justamente buscar construir o novo. Né? E nesse aspecto, evidente que há experiências que se tem que observar e reivindicar, como o caso do Mujica, por exemplo, né? nessas medidas de cunho de direitos civis. Uhum. Né? Temos o caso da Venezuela, por exemplo, no caso da democracia direta, referendo revogatório, valorização de plebiscitos. Então, a senhora citou Uruguai, Venezuela. Temos o exemplo de Cuba no aspecto da saúde pública, dos serviços sociais. Né? Tem experiências que têm as suas qualidades, mas nós não queremos usá-las como modelo, porque nós queremos construir um modelo novo que não seja, inclusive, obra do PSOL, que seja um modelo construído pelo próprio povo. Nós podemos chamar Cuba hoje de um país democrático? Não, eu não vejo Cuba como um país democrático, né? Eu vejo que Cuba construiu a sua experiência, tem aspectos muito positivos em avanços sociais, mas um país que não tem liberdade de organização partidária, eu não chamaria de um país democrático. Eu quero um socialismo libertário, e é por isso, inclusive, que o PSOL fez questão de colocar no seu nome, Partido Socialismo e Liberdade, porque nós acreditamos firmemente que a proposta socialista ela só é verdadeiramente socialista quando há liberdade, porque o socialismo não é apenas uma estatização dos meios de produção, ela é uma socialização do poder, é o poder popular que a gente quer construir. E nesse aspecto eu acho que este poder popular que nós queremos construir junto com o povo organizado, não há uma experiência na qual a gente possa se espelhar para dizer que é um modelo acabado. Sem querer ter o dom aqui de prever o futuro, é muito provável que a eleição presidencial realmente afunile para 3 candidaturas, para não dizer para 2, que são as que estão em evidência agora, quais sejam a do PT, Dilma Rousseff, PSDB, Aécio Neves e Eduardo Campos, do PSB. Nessa hipótese de haver a polarização que existe há 20 anos no plano nacional entre PT e PSDB, como se posicionaria o PSOL num eventual segundo turno? Não estamos discutindo isso nesse momento e temos a convicção de que o importante agora é mostrar que mesmo com as suas eventuais diferenças, né, e eu acho que eu deixei claras essas diferenças ao longo da nossa conversa, os 2 ou os 3 representam o sistema que nós queremos derrotar. É possível diferenciá-los? Sim, eles são diferentes, né? Basta ver, por exemplo, o tratamento que o Alckmin deu à greve dos metroviários, com demissões, e o diálogo que foi estabelecido com o MTST, que foi vitorioso na sua luta na ocupação Copa do Povo. Agora, isso foi resultado do quê? De uma benevolência do governo Dilma? Não, foi resultado da luta do MTST, da pressão exercida pelos milhares de trabalhadores sem teto que tomaram as ruas de São Paulo, mas a diferença no tratamento é evidente. Agora, isso não significa que o PT seja uma expressão da esquerda, muito pelo contrário. O PT hoje é uma expressão de uma esquerda que se rendeu, né, e que abandonou as suas bandeiras. Ainda assim, do seu ponto de vista e do ponto de vista do PSOL, se ficar um segundo turno com Dilma Rousseff do PT, e Aécio Neves, do PSDB, se vencer o PSDB, a análise da conjuntura que se forma indica que haveria retrocesso, de acordo com o seu ponto de vista? Haveria retrocesso, com certeza. Mais privatizações, mais ataques, mas isso não significa que o pessoal apoiaria o PT no segundo turno. Nós não vamos discutir segundo turno agora. Tu me chama aqui depois do resultado, quem sabe nós estaremos no segundo turno, nada é impossível de mudar, né? Já dizia Bertolt Brecht, nada deve parecer impossível de mudar. Depois do que aconteceu em junho de 2013 no Brasil, tudo é possível, né? Milhões tomaram as ruas e ninguém acreditava que isso poderia acontecer de uma hora para outra no Brasil e aconteceu. Então, quem sabe o PSOL não pode ir também para o segundo turno. A senhora falou sobre ninguém imaginava que podia acontecer o que aconteceu em 2013, em junho, e é verdade. E agora, nos meses que precederam a Copa do Mundo no Brasil,
havia muito ceticismo, inclusive do próprio governo e dos organizadores, a respeito da capacidade de poder organizar o evento e fazer com que ele funcionasse relativamente bem. E de fato foi o que aconteceu. Surpreendeu o fato de a Copa acabar acontecendo de uma maneira suave até e bem sucedida em vários aspectos para a senhora? Não me surpreendeu, Fernando, e nós não apostávamos no quanto pior, melhor, né? Eu acho que os brasileiros todos estavam torcendo, receosos, né? E a gente ouvia muito nos aeroportos, imagina na Copa, por causa das filas, né? Dos atrasos. E eu acho que muita gente deixou de viajar durante esse período, né? Porque os aeroportos não estão tão lotados como a gente esperava que eles estariam. Mas a gente não apostava no quanto pior, melhor. A gente queria que a Copa fosse um espetáculo de futebol. Agora, o que nós não aceitamos é essa utilização da Copa para fins eleitorais, para os negócios das grandes empreiteiras. Mas deu mais certo do que parece que iria dar, assim, essa impressão que muita gente está tendo. Nossa, parece que está sendo bem melhor do que a gente imaginava que seria. Eu acho que a expectativa era tão ruim, né, que ao ter saído relativamente bem, as pessoas se surpreenderam. Mas a senhora se surpreendeu? O que a senhora achou assim, quando começou a acontecer? Eu achei normal, realmente não vejo que tenha sido nenhum espetáculo de bom funcionamento, mas também não foi nenhum desastre. Então, faltou comida nos estádios, né? Houve reclamações nesses aspectos, teve uma invasão de uma torcida, né, no estádio, então teve alguns problemas também, mas acho que são parte, né, de um processo tão grandioso como é a organização de uma Copa do Mundo. Teve um episódio muito marcante, muito noticiado no primeiro jogo da Copa do Mundo no Itaquerão, em São Paulo, que foi a vaia e a ofensa recebida pela Presidente da República. Qual é a sua avaliação desse episódio? Afinal, foi só a elite que ofendeu a Presidente ou esse tipo de irritação é mais amplo? Eu tenho certeza que a irritação é mais ampla, né? E até as pesquisas mostram isso. Depois, eu acho que o governo deveria se questionar por que ele construiu estádios, né? Gastou 8 bilhões de reais em estádios, inclusive 30% a mais do que previa, para colocar só a elite nos estádios, né? Então, eu não vejo que era só a elite que estava lá. Era pessoas com mais poder aquisitivo, mas essas pessoas com mais poder aquisitivo são as mesmas que há 10 anos atrás foram para as ruas comemorar a vitória do Lula. Né? O PT se fortaleceu e cresceu muito no seu início na classe operária, em setores médios, intelectualizados, universitários, né? E está perdendo estes setores. É isso que apavora eles, porque este setor que é formador de opinião está indignado com o PT e pode ir para a direita, não se descarta. Olha o que aconteceu na Grécia, tem uma direita crescendo, mas tem uma esquerda muito forte também. A Syriza foi vitoriosa, inclusive, nas eleições do Parlamento Europeu. Mas atrás de uma esquerda, atrás de uma direita que se fortalece, tem uma esquerda envergonhada, uma esquerda que traiu seus princípios. Então, a responsabilidade pelo fato de esses setores estarem se deslocando para a direita é do PT, que decepcionou, porque eles acreditaram muito no PT durante muito tempo. E nós vamos disputar esses setores, assim como vamos disputar a classe trabalhadora, os mais pobres, vamos disputar também os setores médios que estão sendo sacrificados também nesse modelo econômico, nessa tributação excessiva sobre o salário, sobre o consumo, e que querem também ter acesso a serviços públicos de qualidade para não precisar pagar plano de saúde, não precisar botar seu filho em escola particular. O slogan, ou a palavra de ordem da sua campanha, já está definido? Se sim, qual será? Não, ainda não está definido. Estamos ainda estudando, mas queremos trabalhar muito a ideia da coerência, porque eu acho que a história do PSOL é uma história de coerência, né? Não só a minha pessoal, por ter, como deputada, né, naquele momento difícil, me rebelado, digamos assim, junto com a Heloísa, o Babá, e ter enfrentado o governo Lula no auge da sua popularidade para defender as bandeiras que o PT havia abandonado, mas também porque o PSOL nasceu desse processo, né, de luta pela coerência na política. Então, essa ideia da coerência com certeza vai estar presente no nossa ideia-força de campanha. Luciana Genro, candidata a presidente pelo PSOL em 2014, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Eu que agradeço.